Diga pelo menos para uma pessoa, diga para ele ou diga para ela: Deus não terminou de escrever a sua biografia. Deus não terminou de escrever a sua biografia. Ainda tem um novo capítulo da tua história. Só quem crê se assente dando glória a Deus. Uau! Nós estamos diante de um drama familiar. Nós estamos diante de uma tragédia. Ouça-me, por favor. Nós estamos diante de um texto que mostra para nós que a família de Efraim está passando por uma situação muito desesperadora. Nós lemos aqui acerca do cumprimento, ou o início do cumprimento da promessa que Deus fez para Efraim. E você sabe que Efraim foi o filho mais novo de José. O José no Egito. Não José do Egito, mas no Egito. Quando José foi honrado, exaltado por uma elevação, um cargo que não existia no Egito até então, e Faraó levantou na hora para dar para ele, e o chamou de Zafanate-Paneia. José casou com Azenate e ele teve 2 filhos, o mais velho Manassés e o mais novo Efraim. E quando chegou a hora da bênção patriarcal ser liberada, aquela que estava na mão de Israel, o velho Jacó, a informação de Gênesis capítulo 48 é que Jacó está velho, com 147 anos, pronto para partir dessa terra, e ele então vai liberar a bênção, e com a bênção que era para José, vai para os filhos de José. Então José se apressa, traz os meninos para o avô abençoar. Na hora de liberar a bênção, o velho Jacó, Israel, está com os olhos escurecidos. E ele não consegue mais enxergar. Então ele inverte as mãos. A bênção da mão esquerda deveria ser para o mais novo. E a bênção da mão direita deveria ser para Manassés, o mais velho. E aí Jacó inverte as mãos. Ele põe a mão direita na cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. José tenta resolver aquela situação, dizendo: não, meu pai, devido ao senhor não estar enxergando, o senhor está confundindo. E ele diz: não, meu filho, é porque no reino de Deus o maior servirá ao menor. O que acontece é que Efraim vai ser diferente de Manassés. Manassés vai ser grande, José, mas Efraim vai ser maior do que Manassés. Agora nós estamos diante desse início de cumprimento. A palavra que é liberada para Efraim é que ele vai ser pai de nações, pai de multidões. Aquela promessa que Deus havia feito para Abraão vai agora começar a se cumprir na vida de Efraim. Escute isso aqui. Efraim, que tem um nome de duplamente frutífero, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, casou e teve filhos, e nós estamos aqui diante dos descendentes de Efraim, o texto que lemos. E a Bíblia nos dá a informação que ele teve filhos e apenas uma filha. Escute isso. E em dado momento, dos filhos dele, 2 decidiram fazer o que não deviam. No histórico de uma família abençoada, o pai Efraim tem 2 filhos, entre os seus filhos, que decidem fazer a família chorar. E a Bíblia nos diz que o nome deles é Ézer e Eliade. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a caminhar por um caminho sinuoso, escorregadio, e se afastaram da cobertura espiritual. Abandonaram a promessa. E eles então foram roubar gado, se tornaram ladrões. E por conseguinte, a tragédia aconteceu. Eles foram assassinados, foram mortos. Eu estou falando que os netos de José foram mortos. E a pergunta é: você já imaginou José no enterro dos netos? E talvez você me diga: José estava no enterro dos netos? Sim, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 50, no versículo 23, que José viu até a 3ª geração dos filhos de Efraim. Então ele estava vivo. O que eu quero que você entenda é que nós estamos diante de um drama familiar.
Nós estamos diante de uma desgraça, de algo que não estava sendo esperado. Por quê? Porque essa família tem promessa. Porque essa família não é uma família comum, é uma família que tem uma palavra liberada do céu sobre eles. E se eles têm promessa, por que eles estão passando por isso? O dia que eu li isso, o Senhor me disse: Luciene, a sua família não é a única que passa problema. A sua família não é a única que passa por tragédia, por dramas. Não tenha vergonha dos problemas da sua família. Entenda que a Bíblia não esconde os problemas da família. A Bíblia não esconde os erros das pessoas. Porque a Bíblia diz para nós que aquilo que é cinza, é irreversível, não tem esperança, é totalmente sem qualquer forma de se tornar algo ou voltar a ser. Deus pega a cinza e transforma em coroa, segundo Isaías 61, verso 3. Então não tem causa perdida para Deus. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui essa noite, mas o Senhor lhe diz: coloca na minha mão que eu vou te devolver como coroa. Então é triste nós olharmos para uma família que tem promessa e vermos eles passar por isso, e a pergunta é: por que eles estão passando por isso, não é? Se eles têm promessa, se Deus chamou eles, se Deus vai cumprir promessa na vida deles, por que Deus está permitindo isso? Então nós perguntamos: por que sofremos? É a pergunta que mais essa geração tem feito. As pessoas me perguntam: Luciene, me explica por que eu sofro, por que eu tenho que passar por isso, por que Deus permite o sofrimento? E um dia uma jovem pegou a Bíblia e me deu e disse: me explica por que eu sofro. Eu disse: querida, a Bíblia não é um livro de filosofia para explicar por que sofremos. No auge do sofrimento, Jó elevou 16 vezes o grito para Deus: por quê? E Deus não respondeu por quê. Porque a Bíblia não foi escrita para explicar por que sofremos, mas ela ensina como parar de sofrer. Ela ensina como deixar de sofrer. Por que sofremos? Deus quer que nós entendamos que o nosso sofrimento é temporário. O Cordeiro de Deus, o nosso Mestre Jesus, Ele nos promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus disse: o mundo agora ri enquanto vocês lamentais e chorais, mas eu vos vereis outra vez, e então a vossa alegria ninguém vos poderá tirar. Profetiza para alguém, diga: vai passar, irmão. Diga: é temporário. O nosso sofrimento é temporário, mas a nossa alegria será eterna. O mundo agora está se alegrando enquanto nós estamos chorando, mas o mundo vai chorar enquanto nós vamos atravessar os portais celestiais e nos alegrar para sempre. Então a pergunta é: por que sofremos? Entenda que o fato que leva-nos ao sofrimento é nós confrontarmos de uma perspectiva realista a raiz do sofrimento. Porque todo sofrimento tem uma raiz, existe uma realidade subjacente, existe algo que converge. Nós podemos resumir todas as circunstâncias de lágrima, de dor, que leva a pessoa a traumas, a síndromes, ao sofrimento. Então o que nós precisamos entender? Que toda dor que nós não transformamos, nós transmitimos. Quando você não se permite ser tratado, curado, você vai passar para quem não tem culpa o que você está sofrendo. Então essa noite Deus nos trouxe aqui para nos dizer: você não pode mais carregar o peso da dor, porque eu já te liberei do fardo. Você precisa ser curado, nós precisamos ser tratados. Mas a verdade é que nós temos que confrontar sim o tema do sofrimento, numa perspectiva realista. Por quê? Porque não existe só um tipo de sofrimento. Existem vários tipos de sofrimento. Poderia falar aqui hoje do sofrimento probatório. Filipenses 1:29, Paulo disse: não apenas crer em Jesus, mas também está disposto a padecer por Ele. E quem está disposto a padecer por Ele, está disposto a chorar, mas jamais a negar, a sofrer, mas jamais a renunciar. O que nós precisamos entender? Que Deus está nos colocando numa escola nesse sofrimento probatório, essa prova. E depois Ele vai te consolar com o que Ele vai te ensinar. Vai valer a pena. Por quê? Porque desse sofrimento que é uma escola, vai nascer hino, vai nascer mensagem, vai nascer profecia, vai nascer mistério, vai nascer autoridade, vai nascer resposta. Profetiza para alguém e diga: vai valer a pena esse sofrimento. É uma escola. Deus está permitindo você e eu entrarmos numa escola por amor a Cristo. É necessário, meu Deus do céu. E existe também o sofrimento culposo.
Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não deixa se escarnecer, disse o apóstolo Paulo. Tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Então tem coisa que você está sofrendo e talvez seja porque você plantou. Plantou vento, quer colher o quê? Plantou calúnia, quer colher o quê? Plantou fofoca, quer colher o quê? Plantou desonra, quer colher o quê? Então tem gente que se faz de vítima. Dá um close nesse crente aí e vê se ele está se fazendo de vítima. Tem gente que se faz de vítima. Tem gente que está colhendo exatamente o que plantou. Se você quer colher bênção, passe então a mudar suas sementes. Que os seus resultados mudam. Que a colheita muda. Se eu só planto fofoca, se eu só planto confusão, se eu só planto encrenca, que eu só planto egoísmo, o que eu vou colher? Então tem sofrimentos que você e eu precisamos corrigir a nós mesmos. Tem sofrimentos que nós precisamos mudar a nós mesmos. Não é mudar a situação. Deus muda a minha situação. Senhor, resolve meu problema. Deus não resolve problema. Deus resolve pessoas. E pessoas resolvidas resolvem os seus problemas. Alguém escreveu para mim na rede social: eu já vi Deus resolver muito problema de gente mal resolvida. Pois é, mas depois ela deu um jeito de arrumar um outro problema. Porque gente mal resolvida só consegue achar problema. E fica lambendo as feridas ainda. Tem uma dó dela mesma, não é tu não, né? Mas também existe o sofrimento de natureza maligna. Que Paulo disse em Efésios que é batalha espiritual. Então, para essa batalha, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Para que possamos enfrentar o dia mal. Mas também tem o sofrimento natural. Eclesiastes 12. Os cabelos embranquecem. Os dentes ficam amarelados. A pele fica flácida. As vistas falham. Não é? Esse dia uma irmã chegou em mim e falou: minha irmã, ora por mim que eu não aguento mais. Estou passando uma prova muito grande, irmão, um sofrimento. Eu falei: o que a senhora está sentindo? Estou sentindo as minhas pernas, sabe, doendo. Uma dor aqui nas costas. Meus braços já não consigo levantar mais como eu levantava. Quantos anos a senhora tem? 92. Ah, minha irmã. Fica tranquila, vou passar por isso também. É um sofrimento natural, minha irmã. Então nós precisamos entender, sabe, confrontar o sofrimento de uma forma realista. Nós precisamos, sabe, ver qual é a raiz do nosso sofrimento. Nós temos que perguntar para nós mesmos: por que eu estou passando por isso? Ao invés de procurar culpado, a culpa é de A, é de B, é de C. Não, traga a autorresponsabilidade e confronte o seu sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Porque muitas vezes é uma raiz de pecado. E todo pecado individual tem consequência coletiva. Ah, não tem não? Tem. Salmos 73, verso 15. Asaf disse: se eu tivesse feito o que eu pensei, se eu tivesse falado o que eu queria, eu teria ofendido a geração dos meus filhos. Então Asaf está sabendo que a queda dele nunca seria apenas dele, mas um grande sofrimento ele traria para a geração seguinte. Porque o pecado de uma pessoa nunca é somente dela. O pecado de um pai nunca é somente dele. O pecado do seu pai será dos seus filhos, porque haverá repetição de pecados. É só você ler 2 Samuel 13 e você vai ver que a tragédia que aconteceu na casa do rei Davi foi por causa de um contexto de pecado individual. Então eu sempre digo: o maior presente que um pai pode dar para os seus filhos é a sua santidade. O maior presente que a esposa pode dar para o seu esposo é a sua santidade. O maior presente que o esposo pode dar para a sua esposa é a sua santidade. Porque eu estou aqui pregando a vocês agora, e meu esposo ficou em casa tomando conta do nosso bebê que está doente. E eu sei que ele vai ter que sair para poder buscar algumas coisas. E eu tenho convicção no meu espírito que se ele sair na rua e passar uma sirigaita perto dele, não vai fazer assim, ó, como muitos homens fazem. E se ele fizer, que cai um raio na cabeça dele. Não é verdade? Por quê? Porque a santidade, ela precisa ser convicta no nosso coração. Deus está falando conosco. O maior presente que você pode dar para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, o maior presente que você pode dar para quem você ama é a sua santidade. Por que, Luciene? Porque da mesma forma que o pecado tem consequências coletivas, a santidade também tem resultados coletivos. Então ser santo significa crucificar os maus desejos. E para você saber o que é mau desejo, você tem que ver Gálatas capítulo 5. Vamos voltar aqui para o texto. Nós vamos falando do sofrimento. Por que sofremos? O que levou esse povo a sofrer? O que levou essa casa a passar por isso? O fato é que não existe uma explicação. Só quem sabe a raiz do sofrimento é quem está sofrendo. O interessante desse texto que nós lemos
é que dada a tribulação, dado o problema, Efraim sepulta a história da família. Efraim decide não acreditar mais na promessa. Diante do trauma, diante da tragédia, diante da dor e do sofrimento, ao invés dele buscar a raiz do sofrimento e pedir a Deus força para se levantar, ele sepultou a promessa que Deus fez para ele. E por que você diz isso, irmã Luciene? Porque nós lemos, os irmãos vieram para consolar, mas ele está inconsolado. E depois dessas coisas, do luto, depois dessa tragédia, ele entrou a sua mulher e teve um outro filho, que chamou de Bereias. O nome Bereias quer dizer fracasso, tragédia. Por que ele colocou o nome do filho de fracasso, de tragédia? Porque ele estava perpetuando a sua dor. Porque ele estava dizendo, eu não acredito mais em nada. Eu não creio mais em promessa, eu não creio mais em nada do que foi me dito. Eu estou decidido a não acreditar em nada. Ele está tão focado nos filhos que fizeram o errado e pagaram a consequência do erro, que ele está esquecendo de focar nos filhos que estão dando certo. Porque ele tem na casa dele uma filha que decidiu se levantar de toda essa tragédia e se tornar empreendedora. O texto diz no capítulo 7 de 1 Crônicas, versículo 24, que Seera, a filha dele, construiu 3 cidades. No meio da dor, no meio da tragédia, como se Seera dissesse assim, não importa o que deu errado, essa família tem uma palavra. Deus só precisa de um para se levantar nessa casa. Olha para alguém e diga, é com você esse negócio, profetiza aí. Deus só precisa de alguém que se coloque na brecha. Ela se colocou na brecha. Então o que o pai sepultou, a promessa que Efraim desacreditou, a promessa que Efraim não quis mais ter fé para confiar, ela se levanta e na força de Deus, essa menina faz a promessa com dar sequência. A promessa continua, por quê? Porque quando Deus encontra alguém que busca, alguém que ora, alguém que clama, alguém que se levanta, não importa o que deu errado, Deus vai ressignificar toda a história dessa família. Isso aqui é para quem crê. Se não crê, fica quieto. Mas se crê, pega e recebe aí. Então nós precisamos destravar a mente. Porque aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Eles começaram a olhar para o pai e começaram deliberadamente a se afundar por causa da dor, do sofrimento do patriarca, daquele que é chefe de casa. E eu sempre digo para os varões, meu irmão, você é líder. E sempre digo para as irmãs, irmã, você é governante. O homem é líder, o homem é a cabeça e a mulher é a que edifica a casa. E se ela governa bem, a casa vai bem. Se ela governa mal, a casa vai mal. Agora para pensar, a mulher ela é diferente do homem, porque o homem pode acordar ruim, a casa não muda, o ambiente não muda. O filho pode acordar rebelde, o ambiente não muda, a casa não muda. Mas se essa irmã acordar mal-humorada, se essa irmã acordar capa virada, olha, não tem anjo que ajude. A casa fica ruim, o ambiente fica carregado, o menino fica pior, o marido fica todo atrapalhado. Por quê? Porque a mulher é a alma da sua família. Não close nessa irmã, diga, o negócio é com a gente aí. Fala para ela, é conosco esse negócio. Deus está falando com a gente. Hoje eu estava falando com o meu grupo de alunos. Eu faço uma mentoria com mulheres, eu estava falando para as irmãs, irmã, você precisa saber que o que faz você fazer o que você faz é que gera ambientes, é que gera a circunstância, é que gera a atmosfera. Se você faz pela motivação errada, então o que você vai viver é uma atmosfera de treva, é uma atmosfera e uma circunstância que não vai levar você para a próxima fase. Por quê? Porque você não aprendeu a fechar os ciclos. Como assim, irmã Luciene? É simples. É quando você não entende o seu papel, você faz as coisas obrigada. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A gente é desanimada, vai ter que cozinhar, vai ter que limpar, vai ter que ir para a igreja, vai ter que não sei o quê. Então a família está vendo esse desânimo, né? Essa falta de otimismo seu, e a família toda fica carregada, pesada. Isso serve não é só para mulher, não é para homem, é para criança, é para todo mundo. O que me motiva a fazer o que eu faço vai criar atmosfera. Então se eu faço pela motivação errada, vai dar tudo errado. Mas se eu faço para a glória de Deus, vai dar tudo, até o que era para dar errado, Deus vai fazer dar certo. Então nós precisamos destravar nossa mente, nós precisamos entender que nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Põe na tua cabeça, você vai cozinhar para Deus, você vai limpar essa casa para Deus, você vai trabalhar para pagar a conta da sua esposa, mas é para Deus. Você vai cuidar dessa família para Deus, você vai obedecer aos seus pais, mas é para Deus. Quando tudo você faz para a glória de Deus, minha irmã, você faz com excelência. A família está passando por um drama, mas alguém se levanta. Olha para alguém e diga, alguém se levanta. Deus está falando que ele precisa de alguém de pé nessa família.
Não importa se seu pai não quer, jovem. Não importa se seu marido não quer, minha irmã. Não importa se seu filho está rebelde, se a sua esposa não está nem aí para Jesus. Deus está dizendo, o negócio não é com ele, é com você. Se você me buscar, eu vou mudar a história da família toda. Então, não pense que você vai ser abençoado por uma promessa que você despreza, ou por uma unção que você despreza ou fala mal dela. A bênção plena de Deus não vem para quem não honra seus pais, seus líderes e as pessoas que Deus levantou nessa terra. Sabe o que nós temos visto? Que a desonra tem roubado a recompensa. Tem gente que trabalha muito e merece ser recompensado, mas a desonra leva a recompensa, deixa a pessoa desonrada. Então, nós temos que confrontar o problema. Por que nós estamos trabalhando, cansando, suando e a vida não muda, nada acontece? Alguma coisa está errado. Nós precisamos avaliar. Porque o Salomão escreveu em Provérbios 30:17, os olhos de quem ridiculariza seu pai, jovem, ou de quem não trata com consideração sua mãe, jovem, serão arrancados pelos corvos no vale e serão devorados. Jovem sem visão. Jovem que não consegue enxergar possibilidades. Então nós precisamos de alguém que já chegou aonde nós queremos chegar. Você precisa respeitar o que essa pessoa carrega. Porque ninguém chega de paraquedas, irmão. Na obra de Deus não adianta. Pode tentar usurpar, pode tentar passar para trás. Ele até chega, mas é que nem balão japonês. Levanta com 5 segundos, mas com 5 segundos que levantou ele cai. Porque o segredo não está na decolagem, está na duração do voo. Não é o quanto você conseguiu subir, é a força, o alicerce que você conseguiu construir para permanecer lá em cima. Eu não me empolgo com o tamanho da obra, eu me empolgo com os alicerces, é com a estrutura. E Deus está nos ensinando essa noite. Porque os homens e mulheres de Deus têm um quarto de oração, têm um jardim de viração do dia. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos honrar, mas não honrar o insensato, porque quem honra o insensato, a abominação é. Veja Roboão, o filho de Salomão. Ele perdeu o reino, por quê? Porque ouviu jovens escandalosos. Deus está falando. Não transforme a sua frustração pessoal em sentimento coletivo. Foi o que aconteceu com Efraim. O que aconteceu com ele não poderia ser levado adiante. Ele precisava ressignificar sua vida. Mas o que ele faz? Ele sepulta. Mas o que a filha faz? Ela levanta. O que Deus está dizendo para nós essa noite é: não importa quem não acredita, basta uma pessoa crer. Levante a mão de alguém e diga: Deus vai te dar fé essa noite. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Todo problema de incredulidade é um problema de audição, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então abra seus ouvidos espirituais para receber o que Deus está falando. Pessoas com mente rígidas, cabeça dura, gente sem contexto. Toma cuidado com pessoas que falam mal dos seus líderes. Presta atenção com pessoas que fazem de tudo para tentar atrasar seu percurso, desviar você do seu propósito. A Bíblia nos ensina que a miséria procura companhia, e procura mesmo, porque Ananias achou Safira, Datã achou Abirão, Nadab achou Abiú, Miriam achou Arão, Janes achou Jambes, Emineu achou Fileto, e Saul tinha um Doeg. Tem miséria que está procurando alguém para encontrar, mas aqui não, em nome de Jesus. Nós repreendemos, nós mandamos embora, nós não aceitamos, porque estamos decididos a sair dessa conferência, desse culto, desse congresso unificado, mais cheio do Espírito Santo do que antes. Quem está comigo aí? Deixa eu ver quem está entendendo. Então, a verdade é que as pessoas estão sempre procurando alguém que lhes afirme seus defeitos de caráter. E é só você analisar. Quando você analisar você mesmo, as pessoas que você anda, as pessoas que são seus amigos, você vai entender isso aqui. A gente procura pessoas que nos afirmam nossos defeitos de caráter. Alguém que consista e seja cúmplice dos nossos erros. Por que você tem essa amiga? Por que você tem esse amigo, jovem? Por que você tem esse amigo, varão? Igreja, por que nós temos esse amigo? Muitas vezes nós temos amiga e a gente não analisa. Quer ver a conversa da amiga? Olha só. Amiga, eu estou numa luta, eu estou com um problema muito sério. É mesmo? Eu também estou. Minha amiga, o negócio não está fácil, estou desempregada. Minha irmã também. Olha, eu estou numa luta, e fica as duas contando derrota. Até que uma olha para a cara da outra e fala: por isso eu gosto de você, porque você tem a vida derrotada igual a minha. E a gente nem se percebe. Nós precisamos de amigos que nos puxam, amigos que sejam melhores do que nós, amigos que nos tirem de onde nós estamos para nos conectar com o que Deus tem na nossa vida.
Cuidado com o amigo que te dá mau conselho. Olha Absalão, que deveria receber a coroa, era o filho mais velho de Davi. Por que ele perdeu a coroa, Luciene? Porque Deus escolheu Salomão. Antes de Deus escolher Salomão, ele tinha tudo para ter um reino brilhante. Absalão tinha tudo para ser um grande homem. Mas qual foi o problema? De Aminon, aliás, Aminon era o filho mais velho de Davi. Absalão não, era Aminon, filho de Maaca. Mas o que aconteceu com ele? Ele ouviu o conselho do seu primo, melhor amigo, Jonadab. Por que você não mente? Por que você não finge? Por que você não faz falcatrua? Por que você não passa para trás? Deus está olhando para nós. E Deus está dizendo, está na hora de você fazer uma limpeza nos seus relacionamentos. Não, mas eu não tenho amigo. Mas quem você acompanha na rede social? Quem é seu nível de influência? Você não pode ter um amigo que está lá na sua casa, mas você tem influência na rede social. Eu fico vendo pessoas que têm promessa e ficam lá naquele TikTok vendo dancinha, bate cabeça, bate no rosto do outro. O que é isso? Deus está nos chamando para o centro da sua vontade essa noite. Deus está nos chamando para o propósito que Ele tem para a nossa vida essa noite. Deus está dizendo, não é o que deu errado nessa família, é o que eu quero fazer dar certo. A Bíblia diz que nós não devemos nos fazer participando das obras das trevas, infrutífera das trevas, antes rejeitá-las. Você tem a marca de Deus, você tem o gene de Deus, você é nascido de Deus. Nós somos de Deus. E quem é de Deus aborrece as obras das trevas. Reprove as obras das trevas. Não aceite fazer chacorrice, piada com o nome do teu Deus. Não aceite as pessoas ficarem fazendo zombaria com a igreja. Deus está nos chamando essa noite para dizer, eu tenho uma promessa para cumprir através da sua vida. Por outro lado, você encontra o seu propósito quando você se conecta com as pessoas certas, sabia? Eu consegui chegar até aqui, onde eu cheguei com esses 22 anos, caminhando com Jesus, porque eu me conectei com as pessoas certas. Ciclo de oração, mulheres de oração. As pessoas diziam para mim, você é tão nova e você anda no meio das velhinhas. E eu dizia, porque essas mulheres têm muito de Deus. Minha mãe na fé tinha 90 anos de idade. Eu 23 anos de idade, ela 90 anos de idade. Eu chegava lá e dizia, irmã Flora, eu estou numa prova. Ela dizia, entra aí, vamos orar. 3 horas de joelho. Eu dizia, irmã Flora, eu não aguento orar desse jeito não. Ela dizia, você não tem vergonha não? Eu tenho 92 anos, eu fico 4 horas de joelho. Menina nova desce, diz que não aguenta. Aguenta sim. Queima essa carne, menina. Ela dizia, se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que orar, tem que pagar preço, tem que descer na oração. Então eu já sabia que se eu chegasse lá e dissesse, espera que eu estava na prova, ela ia me botar para orar. Então eu descobri uma estratégia. Eu falei, eu vou dizer para ela que eu estou na benção. Chegava lá, ela dizia, como é que você está? Eu dizia, estou na benção. Uma prova, mas eu estava na benção. Tá tudo bem, tá na benção. Ela dizia, tá na benção? Tá, então vamos ter que dobrar a oração. Vamos orar 6 horas. Eu dizia, irmã Flora, mas por que se eu estou na benção? Ela dizia, porque quando está na benção é aí que mora o perigo. Porque quando a gente está na benção, a gente abaixa as guardas. Quando está na benção, para de jejuar, para de orar. Já percebeu que tem gente que tem que ficar na prova? Porque quando está na prova, ora, busca a Deus, é fiel. Olha a Deus falando aí. Você tem que se conectar com as pessoas certas. Mas para isso nós precisamos refazer nossos padrões. Essa mentalidade que você cresce sozinha é insana. Paulo encontrou Barnabé, que ele foi um mentor e que o levou para o próximo nível. Ruth encontrou Noemi e quando encontrou não a deixou. Por quê? Porque Deus queria honrar a história dela e ela entendeu que não era mais olhar para trás, era seguir avante. Então ela não podia perder aquela oportunidade. Deus está dizendo, eu vou colocar gente na tua vida que vai te conectar com o seu próximo nível. E quando ela encontrou Noemi, ela buscou pelo seu Deus. E Deus a honrou, que ela encontrou o seu povo. E quando ela encontrou o povo de Deus, ela encontrou Deus. Não existe outra forma de encontrar Deus. Você que está me vendo pela rede social ou vai ver esse vídeo depois, se você quiser conhecer a Deus, você precisa estar no meio do povo de Deus.
Deus não é Deus da igreja, Deus é Deus do cosmos. Ele disse: minha é a terra e toda a sua plenitude. Só que só existe uma forma de Deus se revelar. Ele estabeleceu. Jesus disse: eclésia, minha igreja. Por quê? Porque essa igreja aqui, nesse bairro, é para todo bairro saber, para todo lugar saber que existe um lugar que Deus se manifesta, que Deus se revela, que Deus opera, que Deus fala com o seu povo. Então a maioria de nós estamos nos perguntando qual é a nossa chamada. Qual é a minha chamada? Qual é o meu propósito? O que eu fui chamada a fazer? Quando na verdade nós deveríamos estar preocupados quem irá conosco. Você tem que ficar preocupado quem é que vai com você. Porque antes de você escolher o caminho, você tem que escolher quem é que vai com você no caminho. Porque o que dois ligar na terra será ligado no céu. O que dois em comum acordo pedir ao Pai, eu vos darei. Se estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. O propósito que você vai viver está dependendo de quem você está andando. O que Deus tem com a sua vida está dependendo de qual o seu nível de influência. A propósito, qual o seu nível de influência? Porque você se torna agente. Nós nos tornamos, em média, 5 pessoas com quem nós nos influenciamos, sabia? Porque é somente quando nós nos comunicamos com as pessoas certas que nós podemos ir para onde Deus quer nos levar. Escute o que eu vou lhe dizer: ninguém sobe na vida sem um grau de liderança. Não existe, não tem como. Você pode até não querer liderar os outros, mas você jamais terá êxito se você não aprender a liderar pelo menos a você mesmo. E se você aprender a liderar a si mesmo, algo que já é muito difícil e poucos conseguem, você acabará liderando as outras pessoas, porque é algo natural. Faça isso e você vai inspirar as pessoas. Lidere a você mesmo. Cuide dos seus pensamentos. Avalie quem você está se tornando nesse processo. Será que você mais reclama do que adora, mais reclama do que agradece? Porque aqui na igreja todo mundo canta, mas e lá na sua vida diária? O seu sucesso, a sua vitória está contida na sua rotina diária. Deus não está te vendo em 2 horas de culto, 3 horas de culto. Deus está te vendo lá fora quando ninguém te vê. Ela se levantou. E quando ela se levantou, a Bíblia diz que através da vida dela, a história da família deu sequência. Você vai ler aqui a partir do versículo de número 25, que do menino Bereias, do menino que o pai disse que era fracasso, que era derrota, ele começou a se influenciar na irmã, porque o filho mais velho sempre quer copiar o filho mais novo. E eu já disse isso e vou repetir: eu tenho um filho de 12 anos e um de 4 anos. Quando o Filipinho está aprontando, na verdade eu tenho que repreender o Pedro, porque o Filipinho está imitando o Pedro. O filho mais velho quer copiar o mais novo, e Deus está dizendo uma analogia para nós: os mais novos estão copiando vocês. Então se você não dá bom exemplo, eles também não vão dar. Ele olha para ela, ele se espelha nela, e ele vê um pai derrotado, uma família fracassada, mas ele vê uma irmã trabalhando, ele vê uma irmã construindo, ele vê uma irmã que é uma inspiração. Então a Bíblia diz que de Bereias deu sequência. Porque não é a família que você veio, é a família que está vindo de você. O Senhor falou comigo: Luciene, Noé ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Mas nesse tempo eu quero usar a sua família para influenciar o mundo, para ganhar o mundo. Olhe para alguém e diga: a sua família será motivo de influência para essa geração. Profetize. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é muita revelação para pouco glória. Cadê os crentes? Cadê os crentes que adoram a Deus aqui? Cadê? Deus está dizendo: o que eu vou fazer no seio da tua família vai inspirar muitas famílias. Olha aí o que diz a Bíblia: que de Bereias, o menino que tinha o nome de fracasso, influenciado pela irmã, nasceu Refa, Rezefe, Tela, Ladã, Amiúde, Elisama, Nu e Josué. Só quem vai para a escola dominical sabe quem foi Josué. Só quem lê Bíblia sabe quem foi Josué. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés. Olha o que Deus está dizendo. Essa família que sofreu um drama, nessa família que tinha tudo para dar errado, eu estou levantando aqueles que vão se posicionar essa noite para dar sequência a uma nova história.
um novo capítulo. Algo lindo da paz de Deus está cheio. Isso aqui é para quem crê. Se não crê, minha irmã, fica quieto mesmo. Mas se crê, crente, recebe, toma posse. Isso aqui é para o seio da sua família. Saiu Josué, meu Deus, quando eu li isso aqui, o Senhor falou comigo: Luciana, entenda que na sua família todo mundo foi perturbado. Eu sei, eu conheço a sua história, porque eu lamentava a minha vida. Eu vim de uma família que ninguém foi cristão. Toda a minha família estava numa abjeta situação, no crime, nas drogas, na marginalidade. A minha família recebia todo final de semana, todo domingo, o tal do Gil Gomes, que chegava lá com aquela mãozinha dele, que eu tinha medo dele, aqui e agora, para contar no noticiário a desgraça daquela família. Aquela família que mora 60 anos no mesmo lugar, era a vergonha da história. As pessoas ridicularizavam a minha família, dizia: quando Deus fez essa rua aqui, Ele pegou todo o lixo e jogou ali, porque ninguém presta naquela casa ninguém vale nada. E aí Deus olhou para aquela família e falou: eu só preciso de um aí dentro. Eu só preciso de um aí dentro. Oh, Ele achou você aqui essa noite. Ele achou você. É minha. Ele me calaçou e calabaçou e me calaçou. E Ele olhou para mim. Ele viu a pior de toda aquela família, pastores. E Ele disse: é você. Através de você eu vou fazer a obra. Através de você eu vou salvar essa família. E um domingo eu saí de casa para usar droga, porque essa era a minha vida. Na verdade eu saí para vender, mas pela palavra da minha mãe eu usei. Minha mãe, eu sendo a única filha mulher dela, tinha tanta convicção da minha morte que pagava para mim o jazido no cemitério. E minha mãe disse naquela tarde: tomara que você morra hoje, porque eu não aguento mais você. E mal sabia minha mãe, hoje ela sabe, que naquela tarde eu morri para o mundo e nasci para Jesus. Deus está dizendo: essa pessoa que você olha e diz não tem jeito, Deus está dizendo: vou converter e vai ser mais crente que você. Eu vou salvar e vai ser seu companheiro de oração. Recebe aí. Quem diria? Aquela família toda perturbada, que era motivo de vergonha, hoje é celeiro de profeta. Através da minha vida, Jesus foi salvando. Salvou minha mãe macumbeira, salvou meu irmão homossexual, salvou minhas primas prostitutas. E está salvando e salvando. Minha avó teve 27 filhos. Naquela época não tinha televisão, só tinha como fazer filho. Então quando junta é 360 netos e bisnetos. Uma família enorme. Mas mais de 60% já estão na presença de Deus. Então eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante a sua mão lá em cima no terceiro andar, se você crê nessa palavra. O Deus que ressignifica a história, o Deus que pode refazer um novo capítulo da tua vida, o Deus que vai virar a página da tua família, está aqui essa noite dizendo para você: não tem causa perdida para mim. Recebe renovo agora, recebe a graça agora. O diabo queria te entristecer, mas Deus está te dando alegria. Recebe força e vigor de Deus. É para você, para tua casa, para tua família. Não economiza a glória, não. Não economiza aleluia, não. Deixa o céu descer, deixa Deus envolver tua alma. Deixa o Espírito Santo encher teu coração de fé. Deixa o Espírito Santo te encher de ousadia, de coragem. Sai desse culto marchando dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para fechar, e Josué não foi o único efraimita. Se você buscar a história dos efraimitas, você vai ver Samuel, o filho de Ana e Eucana. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Grava isso no seu coração. Se você soubesse o capítulo seguinte da tua vida, você me daria o melhor nessa situação, porque o seu futuro está garantido. Entenda que não é o que nos sobrevém. Na metáfora de Jesus, o vento, a tempestade, a enchente veio para casa na rocha e veio para casa que estava na areia. As duas casas passaram por vento. As duas casas, na metáfora de Jesus, passaram por circunstâncias adversas. A casa na areia e a casa na rocha.
Mas não é o vento, não é a circunstância, não é o que nos sobrevém, é o que te sustenta. É o que te sustenta. É aonde a sua casa está alicerçada. Mas na minha casa ninguém quer saber de Jesus, mas você quer. E por tua causa o vento vai passar e não vai cair nenhuma janela. Por tua causa não vai cair nenhuma telha, não vai sair nada do lugar. Profetiza para tua irmã, diga: por tua causa Deus vai dar livramento. Profetiza aí pro... meu Deus, isso aqui é profecia, crente. Recebe aí. É Deus falando com a tua alma. Oh meu Deus. Quem aqui não passou prova? Quem aqui não passou luta? Quem aqui não foi no vale da sombra da morte? Quem aqui viu as coisas caírem, se perderem? Quem aqui não olhou para as coisas e disse: Deus, eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo: filho, você não tem que entender. No auge da dor, no auge do sofrimento, Jó disse, Jó 13:35, ainda que ele me mate, nele confiarei, nele esperarei, nele a minha fé está convicta. Crente passa prova, crente passa luta, mas ele não passa sozinho. Teve um vale na minha vida tão difícil que eu chorava e eu dizia: Deus, eu não quero nem sair de casa. Eu só quero ficar aqui, Senhor, chorando e pedindo para ti força, graça. E Deus me disse: Luciene, não é assim que passa a prova. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida. Suportar quer dizer carregar sem reclamar, carregar sem reclamar, carregar sem ficar falando: ai, minha vida, minha prova, você não sabe o que eu estou passando. Não, minha irmã, quanto maior a prova, mais bonito você tem que ficar, mais chique, mais cheiroso, mais cheio da graça. Você tem que entender se é prova ou se é consequência, porque quando é prova, o seu sentimento é diferente. Quando é consequência, você fala: não estou aguentando essa prova, estou com vontade de desviar, estou com vontade de pecar, estou com vontade de sair da igreja. Isso aí não é prova, isso é consequência, uma colheita ruim. Agora, quando é prova, você diz assim: estou na prova, mas estou jejuando. Estou na prova, mas estou na escola dominical. Estou na prova, mas estou subindo o monte, descendo o vale. Estou no ciclo de oração, estou ensaiando com os varão. Faço parte do grupo dos adolescentes. Por quê? Porque quando é prova, ela avisa o bem e não o mal. É Deus te colocando numa escola. Olha para alguém e diga: Deus está te treinando nessa escola. Diga aí. Como é que se treina um soldado? Como é que se treina um soldado? Jogando bola com ele? Jogando baralho? Se treina um soldado botando ele dentro de uma barraca de campo, no meio do nada, no matagal, jogando gás lacrimogêneo no olho dele e batendo nele. Vai, reage, soldado, reage! Deus está fazendo isso com algumas pessoas aqui. Deus colocou você numa barraca de campo, lá no meio do nada. Tem parente rico, mas não ajuda, nem te enxerga. Tem gente que poderia se condoer de você, mas não está nem aí para você. E você fica dizendo: por que ninguém me ajuda? Deus está dizendo: para de ser bebê chorão. Você está sendo preparado para uma grande vitória. Você está sendo treinado para uma grande elevação. Não viva dos aplausos das pessoas. Não viva dos elogios das pessoas. Porque os mesmos que diz Hosana nas alturas, grita: crucifica. Então, quando você não vive dos aplausos e elogios, você também não vive das críticas. Porque na verdade a crítica, na maioria, é feita por quem não construiu nada. São pessoas perdedoras que querem nos ensinar a ser vencedoras. Você não tem que se preocupar com o que falam de você, você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Anda com Deus e deixa que Deus te estabelece. Você não tem que ficar justificando, falando: minha irmã, eu vou lá para falar para quem? Eu vou lá para me justificar para quem? Deus sabe quem é você, glorifica a Deus, adora a Deus, anda com Deus. Não viva de popularidade, porque popularidade é quando as pessoas gostam de você, mas felicidade é quando você gosta de você mesmo. Fica de pé que eu quero orar por você. Deus está te levantando para mudar situações na sua família. Você é o maior ativador, você é a maior ativadora dessa casa. Você tem que sair desse culto olhando para a tua família dizendo: vai reinar a glória de Deus nessa casa. Não tem vício que impeça,
Não tem mandinga, não tem nada que atrapalhe Deus de fazer uma virada acontecer na sua família. Só depende de você. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você para a gente fechar minha parte. Deixa o céu descer, pode ser? Deixa o céu descer. Vamos logo no coro, tá bom? Se a gente começar pelo refrão. Pai nosso. Mas a gente vai logo pro coro, tá? Deixa o céu descer, isso aí. As meninas, coloque a mão no seu coração. Eu vou terminar de orar e vocês podem ir pro coro. Pai, aqui está, Senhor, a sua amada igreja, o seu povo. Nós viemos essa noite, Deus, nesse congresso unificado, entendendo que o Senhor tem uma nova fase para a nossa vida, um novo capítulo. Aqui estão homens, mulheres, jovens que representam as suas casas, as suas famílias. E como o Efraim, meu Deus, que não quis mais acreditar na promessa, o Senhor levantou a vida de Seera. E eu acredito que o Senhor está levantando pessoas essa noite para o cumprimento da promessa no seio da família. Eu acredito, Deus, que aonde chegar esse culto, aqui nesta casa ou pela rede social, as famílias serão alvejadas pelo teu poder, porque não é palavra de homem, é palavra do Deus Todo-Poderoso. E assim como na casa de Efraim, o Senhor suscitou uma nova história. Eu creio, meu Deus, que nessa noite começa uma nova história para esta casa e para esta família. Um novo capítulo, meu Deus, está sendo liberado para esta família. Porque não é o que deu errado, é se preparar para o que vai dar certo. Não é o que se perdeu, é estar preparado para o que está chegando. O Senhor está nos levantando essa noite para tomar posse do que é nosso. Não existe capeta no inferno, homem na terra que vai atrapalhar os teus planos. Enquanto tem alguém aqui adorando, o Senhor está dando ordem para demônios saírem dessa família. Ah, Senhor, renova essa mulher, renova esse homem, renova esse jovem. Enche ele da glória, do poder, da unção, do teu Espírito. Batiza com fogo. O vento veemente, impetuoso, vem, 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 vem. Sopra, 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 Espírito, sopra. Sopra dos quatro cantos da cidade. Enche essa mulher. Em nome de Jesus. Levante as mãos. Será que você entendeu o que Deus falou? Não olhe para ninguém não, busca a tua experiência. É você e Deus agora, feche os teus olhos. Levante uma das suas mãos. Ah, Espírito Santo. Ah, que coisa gloriosa, meu Deus. Oh,
rede social, no YouTube, que nunca foi cristão, nunca foi. Tem alguém aqui que nunca foi crente? Tem alguém? Tem alguém que já foi, mas saiu, se afastou? Tem alguém? Levanta sua mão, você que nunca foi crente, ou você que já foi, mas saiu, se afastou. Eu não estou perguntando da sua religião. Jesus não é religião. A religião familiariza, só Jesus te faz íntimo de Deus. Talvez você diga, mas eu não estou preparado. Deus não quer ninguém preparado, é Ele que prepara. Mas eu ainda não senti, não vai sentir nunca. Jesus não é sentimento, Jesus é decisão. Você precisa decidir. Então você que está me acompanhando pela rede social, ou você que está aqui nesse culto, aqui presente, essa é a noite de você entregar a tua vida a Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Se tem alguém que está afastado ou nunca foi crente, nunca foi evangélico, nunca foi cristão, vem. Você sabe que é com você que Deus está falando. Alguém te convidou, alguém te trouxe. O maior interessado que você estivesse aqui hoje é Deus. Ele preparou esse encontro com você porque Ele quer fazer uma história linda na sua vida hoje. Mas você precisa tomar uma decisão. Jesus disse: aquele que me confessar perante os homens, eu também confesso ele diante dos anjos do meu Pai. Se alguém aqui nessa noite não é cristão ou está afastado, a oportunidade é para você agora. Agora. Eu vou contar até 3. Se você quer sair do teu lugar, vem aqui. Você que está na rede social, se você quer, escreve aí: eu quero Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Decida por Jesus. Uma vez o jovem me disse: mãe, eu queria ir lá na frente, mas eu não fui, porque o diabo me segurou. Eu falei: não, minha querida, não. O diabo não pode segurar alguém diante da palavra daquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quando Jesus fala, a terra se derrete, se cala. O diabo não é um semideus, ele é um cachorro raivoso na coleira de Deus. Então não tem nada que possa segurar você nessa decisão. É sua, é pessoal. Se você quer, é agora. Vou contar até 3. 1. Vem para Jesus. Vem. É com você, você sabe que é com você. Você que está aí agora, sabendo que a sua vida não está da forma como deveria. Você se afastou, você saiu, você sabe que é com você. 2. Eu não vou segurar mais, é uma decisão sua. 2,5. Não quer, tem certeza? 2,75. Você é tão importante para Deus. Vem. Sai do teu lugar, vem. Vem. A rede social, tem alguém? Vem. Vem. Escreve aí: eu quero Jesus. A Girlene Gomes está entregando a vida a Jesus. Mas tem mais. Rapidinho, tem? Você quer Jesus? Pai, nós te entregamos a Girlene Gomes nas tuas mãos. Esta mulher que agora será tua, faz parte da família de Deus. Nós profetizamos na vida dela, Pai, que ela será uma flecha na mão do Senhor, um instrumento do Senhor, e que o teu nome será glorificado na vida, na família, na história desta mulher. A igreja concorda? Diga glória a Deus. Deus abençoe vocês. A honra e a glória e toda adoração é para Jesus. Diga glória a Deus. Deus abençoe, pastores.